Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Irmãos, vou agora ministrar o Salmo de número 115. Amém? É um salmo que fala sobre exortação a confiar só em Deus. Também vou ministrar os irmãos, em nome do Senhor Jesus, um estudo sobre a idolatria e seus males. Então, vou ver se consigo fazer pausadamente para que todos os irmãos anotem, para que possam meditar direitinho no Salmo 115, em nome do Senhor Jesus. Amém? Faremos uma breve oração aqui. Eterno e maravilhoso Deus, Pastor de Israel, me apresento agora a Ti, apresento todos os ouvintes. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos reveste com Teu sangue agora e repreende toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cai por terra agora todo dardo de fogo inflamado do inimigo, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja agora dissipado, toda oração contrária seja dissipada na autoridade do nome de Jesus. Peço aos irmãos que abram em Salmos de número 115 novamente. Assim diz Deus para mim e para ti. Amém, igreja? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Amém, igreja? Prestem bem atenção aí. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Por que, igreja? Olhem bem a própria revelação deste salmo. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Amém, igreja? Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém, igreja? Então, o que diz Deus para mim e para ti neste momento? Amém? Temos a própria revelação aqui da palavra, o porquê de falar, de não adorar a outro Deus, somente a Deus, não a deuses, porque são obra das mãos dos homens. Amém? Já está mais do que revelado, porque tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem som algum sai da tua boca. Tornem-se semelhante a eles os que
fazem e todos os que neles confiam. Você vai ficar desta maneira, se adorar a outros deuses sem ser ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e toda a sua plenitude. Amém, igreja? Temos aí, não a nós, mas ao teu nome da glória. Nunca devemos procurar glória para nós mesmos, amém, igreja? Mas, pelo contrário, devemos sempre almejar que a glória de Deus se manifeste e que seu nome seja honrado diante do mundo. Devemos viver de tal maneira que isso não redunde em vergonha ou opróbrio para o nome de Cristo ou de sua igreja, conforme podemos ler em Mateus capítulo 5, no versículo de 14 a 16, e em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20. Amém, igreja? Agora vamos ao estudo. Peçam os irmãos agora que prestem atenção, amém? Porque vou falar um pouco sobre a idolatria e os seus males. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 e 21, está escrito para mim e para ti: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desviei de seguir ao Senhor, Senhor maiúsculo, mas servi ao Senhor, maiúsculo, com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitem, tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Amém? Bom, vamos lá. A idolatria, meus irmãos, é um pecado que o povo de Deus, através da sua história no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó, ou seja, a Jacó foi dado o nome de Israel. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos. Verdade ou não? Anotem em nome do Senhor Jesus, conforme está em Gênesis capítulo 35, amém, igreja? Do versículo 1 ao 4. O primeiro caso registrado na Bíblia em que Israel, de modo global, envolveu-se com a idolatria foi na adoração do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, conforme está em Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao 6. Então, amém? Durante o período dos juízes, o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos. Amém? Embora não haja evidência de idolatria nos tempos de Saul ou de Davi, o final do reinado de Salomão foi marcado por frequente idolatria em Israel, conforme podemos encontrar no livro de 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 10. Na história do reino dividido, todos os reinos do norte, que é o reino de Israel, foram idólatras, bem como muitos dos reis do reino do sul, que é Judá. Somente depois do exílio é que cessou o culto idólatra entre os judeus. Amém, igreja? Então, o fascínio da idolatria. Por que a idolatria era tão fascinante aos israelitas? Há vários fatores implícitos nisso, amém, irmãos? Primeiro dele, as nações pagãs que circundavam Israel criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um único Deus. Em outras palavras, quanto mais deuses, melhor. O povo de Deus sofria a influência dessas nações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer ao mandamento de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas. Amém? Outro fator. Os deuses pagãos
das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Por exemplo, muitas das religiões pagãs incluíam imoralidade sexual religiosa no seu culto, tendo para isso prostitutas cultuais. Amém? Esta prática, sem dúvida, atraía muitos em Israel. Deus, por sua vez, requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões morais da sua lei, sem o que não haveria comunhão com ele. Outro, por causa do elemento demoníaco da idolatria, amém? Ela, às vezes, oferecia, em bases limitadas, benefícios materiais e físicos temporários. Os deuses da fertilidade prometiam o nascimento de filhos. Os deuses do tempo, como sol, lua e chuva, etc., prometiam condições apropriadas para colheitas abundantes, e deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. A promessa de tais benefícios fascinava os israelitas. Daí muitos se dispunham a servir aos ídolos. Amém, igreja? Todos estão entendendo neste momento em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. A natureza real da idolatria. Não se pode compreender a atração que exercia a idolatria sobre o povo, a menos que compreendamos a sua verdadeira natureza. Primeiro, a Bíblia deixa claro que o ídolo em si nada é. Não está lá, anotem, não está lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 16, versículo 20. O ídolo é meramente um pedaço de madeira ou de pedra esculpido por mãos humanas, que nenhum poder tem em si mesmo. Samuel chama os ídolos de vaidades. Está lá no capítulo 12, no versículo 21. E Paulo declara expressamente: sabemos que o ídolo nada é no mundo, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Amém? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, capítulo 10, versículo 19 e 20. Então, por essa razão, os salmistas, conforme está lá em Salmos 115, do 4 ao 8, Salmos 135, de 15 ao 18, e os profetas, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, Isaías, capítulo 44, do 9 ao 20, capítulo 46, de 1 ao 7, Jeremias, capítulo 10, de 3 ao 5, frequentemente zombavam dos ídolos. Amém? Então, por trás de toda idolatria há demônios, que são seres sobrenaturais controlados pelo diabo. Amém? Então, tanto Moisés, conforme está lá em Deuteronômio 32, no versículo 17, quanto o salmista, que está lá em Salmo 106, no versículo 36 e 37, associam os falsos deuses com demônios. Note também que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos. As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 20. Em outras palavras, o poder que age por detrás da idolatria é o dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e os que são deles. Olha para isso aí, viu, igreja? O cristão sabe com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior do que o dos demônios, conforme podemos ver mais adiante, não é isso? Tem um estudo também sobre o poder, sobre Satanás e os demônios, amém? Mais adiante nós veremos. Então, Satanás, como o Deus deste século, não diz isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, exerce vasto
vasto poder nesta presente era iníqua. Nós estamos vivendo uma era iníqua, uma era de iniquidade, meus irmãos, de pecado, conforme podemos ver em 1 João, capítulo 5, no versículo 19. Em outros lugares da Bíblia também, como Gálatas, capítulo 1, versículo 4, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Hebreus, capítulo 2, versículo 14, e Lucas, capítulo 13, versículo 16. Então, ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais e maravilhas de mentiras. Podemos encontrar isso na Bíblia? Sim, em 2 Tessalonicenses, amém? Capítulo 2, versículo 9, em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 2 ao 8, amém, igreja? E por aí diante. Só para que os irmãos anotem um pouco, para que estudem. E de proporcionar às pessoas benefícios físicos e materiais. Amém? Então, sem dúvida, este poder contribui às vezes para a prosperidade dos ímpios. Olha aí, ó. Amém? É como diz assim, eu estou em Cristo, eu não tenho nada. Então, eu vou procurar ajuda em outro lugar. E acabam se envolvendo com um culto a deuses, a idolatria. Vão procurar ajuda em lugares errados. Amém? Conforme podemos ver lá no Salmo que eu acabei de ministrar. Amém? Então, a correlação. Então, voltando aqui de novo, para a prosperidade. Conforme podemos encontrar até em Salmos 10, do versículo 2 ao 6. Então, a correlação entre a idolatria e os demônios vê-se mais claramente quando percebemos a estreita vinculação entre as práticas religiosas pagãs e o espiritismo, a magia negra, a leitura da sorte, a feitiçaria, a bruxaria, a necromancia e coisas semelhantes, no qual a gente ainda vamos todos estudar em nome do Senhor Jesus, amém? Então, exemplo disso está lá em 2 Reis, no capítulo 21, nos versículos 3 e 6, está lá em Isaías, no capítulo 8, nos versículos 19, está também em Deuteronômio, no capítulo 18, nos versículos de 9 ao 11, e está também em Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 21. Então, segundo as escrituras, todas essas práticas ocultistas envolvem submissão e culto aos demônios. Quando, por exemplo, Saul pediu à feiticeira de Endor que fizesse subir Samuel dentre os mortos, o que ela viu ali foi um espírito subindo da terra, representando Samuel, conforme está lá no capítulo 28, do versículo 8 ao 14. Isto é, ela viu um demônio subindo do inferno. Amém, igreja? O Novo Testamento declara que a cobiça também é uma forma de idolatria. Está lá em Colossenses, capítulo 3, no versículo 5. Então, vemos aí, a conexão é óbvia, pois os demônios são capazes de proporcionar benefícios materiais. Uma pessoa insatisfeita com aquilo que tem e que sempre cobiça mais, não hesitará em obedecer os princípios e vontade destes seres sobrenaturais que conseguem para tais pessoas aquilo que desejam. Embora tais pessoas talvez não adorem ídolos de madeira e de pedra, entretanto, adoram os demônios que estão por detrás da cobiça e dos desejos maus. Logo, tais pessoas são idólatras. Desta maneira, a declaração de Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Amém? Conforme está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. É basicamente a mesma que a admoestação de Paulo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 21. Amém, igreja? Então, a aversão de Deus à idolatria. Como é que podemos ver isso? A aversão, né? A aversão de Deus à idolatria. Deus não tolerará nenhuma forma de idolatria. Ele deixa isso claro. Amém? Aonde, irmão? Vamos ver.
Ele advertia frequentemente contra ela no Antigo Testamento. Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração de qualquer Deus que não seja o Senhor Deus de Israel, conforme podemos ver em Êxodo, capítulo 20, no versículo 3 e 4. Então, esta ordem foi repetida por Deus noutras ocasiões. Em Êxodo 23, versículo 13 e 24, em Êxodo 34, versículo 14 ao 17, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 23 e 24, amém? Em Deuteronômio também, capítulo 6, versículo 14, podemos encontrar em Josué, no capítulo 23, versículo 7, amém, igreja? Em Juízes, capítulo 6, versículo 10. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 35, 37 e 38. Então, vinculada à proibição de servir outros deuses, havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens de nações pagãs na terra de Canaã, conforme Êxodo 23, no versículo 24, Êxodo 34, capítulo 13, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4 e 5, amém? E por aí vai. Então, a história dos israelitas foi em grande parte a história da idolatria. Deus muito se irou com o seu povo por não destruir todos os ídolos na terra prometida. Ao contrário, passou ao quê? A adorar os falsos deuses. Daí, Deus castigar os israelitas, permitindo que seus inimigos tivessem domínio sobre eles. Olha o que está acontecendo em sua casa. Amém, igreja? Aprendam, porque a palavra do Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Amém? Então Deus está me usando neste momento. Eu creio, terra nagaçô, decanto alabra, canto e decanto alabra, caia, arabaxu, decanto rabaxaia, rabanaço, canto rossorocoçô, a induzir vocês a dar este ensino a vocês, em nome do Senhor Jesus, para que vocês não venham se contaminar com essa era em que estamos vivendo da iniquidade. Então, o livro de Juízes, amém, igreja, apresenta um ciclo constantemente repetido em que os israelitas começavam a adorar deuses ídolos das nações que eles deixaram de conquistar. Então, Deus permitia que os inimigos dominassem. Olha, Deus permitia. O povo clamava o Senhor atendia o povo e enviava um juiz para libertá-lo. A idolatria no Reino do Norte continuou sem dificuldade por quase 2 séculos. Então, finalmente, a paciência de Deus esgotou-se e ele permitiu que os assírios destruíssem a capital de Israel e removeu dali as 10 tribos, conforme está no livro de 2 Reis, capítulo 17, dos versículos 16 ao 18. Então, o reino do sul, Judá, teve vários reis que foram tementes a Deus, como Ezequias e Josias, mas por causa dos reis ímpios, como Manassés, a idolatria se arraigou na nação de Judá, conforme está em 2 Reis, no capítulo 21, dos versículos 1 ao 11. Então, como resultado, Deus disse, através dos profetas, que ele deixaria Jerusalém ser destruída, conforme está no livro de 2 Reis, do capítulo 21, dos versículos 10 ao 16. Então, a despeito dessas advertências à idolatria, continuou, conforme está lá em Isaías, capítulo 48, versículo 4 e 5, Jeremias, capítulo 2, do versículo 4 ao 30, amém? E Ezequiel, capítulo 8. Então, finalmente Deus cumpriu a sua palavra profética por meio do rei Nabucodonosor de Babilônia, que capturou Jerusalém, incendiou o templo e saqueou a cidade, conforme está em 2 Reis, capítulo 25. Amém, igreja? Então, o Novo Testamento também adverte todos os crentes contra a idolatria. A idolatria manifesta-se em várias formas hoje em dia. Prestem atenção nisso. Amém, igreja?
aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no satanismo e noutras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre, amém? Que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés de confiar em Deus somente. Finalmente, ela ocorre dentro da igreja, quando seus membros acreditam que a um só tempo poderão servir a Deus, desfrutar da experiência da salvação e as bênçãos divinas e também participar das práticas imorais e ímpias do mundo. Então, daí o Novo Testamento nos admoesta a não sermos cobiçosos, avarentos nem imorais. Amém, igreja? Conforme está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 24, encontramos também em Romanos capítulo 7, versículo 7, em Hebreus capítulo 13, 5 e 6. Então, bom, igreja, amém? Então temos que fugir de todas as formas de idolatria. Deus reforça suas advertências com a declaração de que aqueles que praticam qualquer forma de idolatria não herdarão seu reino, conforme está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, Gálatas capítulo 5, versículo 20 e 21 e Apocalipse, que é a revelação, capítulo 22, versículo 15. Amém? Então, está aí esse estudo rápido sobre a idolatria e seus males e este Salmo de número 115 ministrado a todos vocês. Então peço à igreja, em nome do Senhor Jesus, que meditem devagarinho, em nome do Senhor Jesus, amém? Orem por mim, para que seja ministrada essa apostila de cura e libertação. Creio em nome do Senhor Jesus que farei um vídeo comigo mesmo, falando em nome do Senhor Jesus, se possível, mas caso não consiga, será ministrado em áudio. Peço aos irmãos, a todos vocês, em nome de Jesus, que prestem muita atenção quando for ministrar essa apostila de cura e libertação, amém? E temos várias outras formas de idolatria. Você gostar demais de um filho, eu gosto demais, passa do seu limite, meu irmão. Então você começa a idolatrar. Você gosta de futebol, gostar demais a ponto de morrer, de chorar. Por que você não se joga, meu irmão, ao pé do Senhor e chora como você chora quando está assistindo um jogo de futebol? Porque você idolatra tanto o futebol e não idolatra o seu Deus. Amém? Somente a Ele adorar e a Ele prestar culto. Amém, igreja? Então, que a graça e a paz reine sobre todos os lares de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Irmãos, vou agora ministrar o Salmo de número 115, amém? É um salmo que fala sobre exortação a confiar só em Deus. Também vou ministrar os irmãos, em nome do Senhor Jesus, um estudo sobre a idolatria e seus males. Então, vou ver se consigo fazer pausadamente para que todos